Bom, vamos lá. Todos estão vendo a tela? Sim. Beleza, então, vamos lá. Ah, galera, eu queria, antes da gente começar, ver se alguém tem alguma dúvida. Saber se alguém tentou fazer alguma coisa em casa, sem ser durante as nossas conversas. Se tá entendendo tudo até aqui, se esse formato tá legal. Queria um feedback aí de vocês. Quem quiser dar. Tranquilo. Eu acho bacana, tô gostando bastante. Mas eu acho que uma sugestão talvez pudesse ser pegar uma aplicação do zero e fazer isso funcionar, sabe? Talvez isso possa ser um caminho aí mais para frente, até para a gente ver todos os conceitos na prática mesmo ali, né? Pode ser uma aplicação simples em C Sharp, em Node, enfim, sei lá, em Java até. Não, Java não. Legal o jogo. É que assim, a gente tá fazendo isso, mas de uma forma um pouco sem vocês olharem qual é a aplicação. Porque vocês lembram que semana passada a gente colocou 2 deployments para rodar? Aquelas foram 2 aplicações, cada uma que só retornava uma mensagenzinha, né? Um Hello World ou uma mensagem. é, ou uma mensagem que dizia qual que era o host, né? Qual que era o pod onde estava rodando. O que a gente Sim, pode sim. pensar em fazer, assim, é que ir do desenvolvimento até o Kubernetes, acho que seria já mais longe um pouco. Porque a gente está trabalhando com imagens prontas, né? Para poder fazer isso. Mas podemos pegar um dia e fazer uma vez tudo, né? Desde o começo. Mas eu acho que antes a gente precisa entender os conceitos mesmo. Daí a gente pode fazer isso sim. Subir um É, mais, subir um a minha MySQL, dúvida. por exemplo, ou um MySQL em WordPress, sabe? Isso, perfeito. É que a minha dúvida mesmo é mais assim, que a gente está fazendo isso num ambiente meio controlado ali, né? Eu acho que daí quando a gente coloca a mão na massa, sem ser assim, com Minikube mesmo, mas enfim, talvez aí surjam mais dúvidas ou enfim, entendeu? Entendi sim. Beleza. Mais alguém? O... Tá. Eu acho que um pouco mais pra frente a gente vai precisar. E esse é o problema, um pouco mais pra frente, né? Eu tinha planejado que a gente fosse fazer isso em menos encontros. E você vê, a gente já tá no quarto encontro e eu tô. E a gente vai continuar a ver os últimos. Os últimos ainda não, a gente não vai terminar de ver todos os conceitos hoje. E eu tô achando que tá meio extenso, né? Eu queria ver, assim, com vocês se a velocidade também tá legal ou não, se eu devo andar um pouco mais rápido. Eu acho que está adequado, principalmente porque é uma coisa que a gente não tem contato no dia a dia. Eu não sei, né, os outros desenvolvedores, mas a gente aqui é uma coisa que não estão acostumados. Então está adequado. Beleza. Mais alguém quer se pronunciar? Então, bora lá. Vamos lá. Bom, a gente tem. Deixa eu só pôr aqui, né? Para eu poder trocar aqui também. Né? Beleza? A gente falou até agora, né, sobre alguns dos itens, né? A gente já falou sobre o deployment, o replica set e o pod, tá? Eu coloquei o replication controller para a gente ver, mas o replication controller hoje ele já não é mais tão usado, mas se vocês olharem na internet, por isso que eu quis falar sobre ele, vocês vão ver que tem vários tutoriais que ao invés de falar do deployment, falam do replication controller, né? Então fala do replication controller como ferramenta para manipular os pods. E isso não é nem há muito tempo atrás. Você vai achar materiais de 2016, de 2017 que vão se referir ao replication controller e não ao deployment, né? Então semana passada a gente chegou a olhar o deployment, olhou o replica set, olhou os containers e aí eu criei um service, né, para que a gente pudesse acessar isso. A gente fez isso 2 vezes criando um service, mas eu não expliquei o que é o service e como o service funciona. Eu acho que o nosso principal foco hoje é entender o service, porque eu acho que ele é o principal componente para a gente colocar a nossa aplicação para funcionar. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui e vamos fazer umas brincadeiras com ele, beleza? Bom, como é que a gente vai entender o service? Eu quero que vocês prestem atenção na figura que está do lado direito.
E a gente vai ver que eu tenho aqui, ó, vários pods de front-end. Todos esses pods de front-end, eles podem ser escalados, como a gente viu dentro do Replica 7, tá? Mas eles vão precisar acessar vários pods também que vão ter que dar o suporte, por exemplo, ou a banco de dados, ou muitas vezes ao próprio back-end que eu vou ter que escalar, certo? Então, como é que eu vou fazer com que os diversos pods de front-end possam se comunicar com os diversos pods que eu vou ter ou de banco de dados, ou, por exemplo, de back-end que vai estar rodando na minha aplicação? Então, nesse caso, entra o conceito dos services, né? Então, o que é o services? O serviço no Kubernetes ele é um componente que ele atua como um balanceador de carga interno e um embaixador para os pods, né? Por que embaixador? Porque é ele que vai ajudar a gente a encontrar, a linkar, a rotular, a substituir, né? Então, ele que vai ser o cara que vai permitir que a gente sempre procure ele, ao invés de procurar o pod que está rodando com o back-end principal, né? Então, só para a gente entender, um serviço agrupa coleções lógicas de pods que executam a mesma função para apresentá-los como uma entidade única. E aí entra um ponto bem legal que eu quero que vocês prestem atenção na imagem, tá? A gente pode ver aqui que eu tenho, na parte inferior, eu tenho um DBV1, um DBV2, e por acaso eu estou fazendo o quê? Eu estou subindo um DBV2 aqui no cantinho, né? Percebem que não há substituição do service, o service é sempre o mesmo, né? Então, eu consigo sempre fazer a atualização sem que para isso os meus pods de front, por exemplo, ou seja, os meus clientes nesse caso, tenham que atualizar a informação de IP ou de DNS dos meus pods. Mesmo os meus pods tendo cada um deles um IP, uma porta diferente muitas vezes, para que o serviço seja acessado. Então isso permite que você implante um serviço e que você possa rastrear e rotear então todos os containers, né, que estão, por exemplo, no back-end, como foi um exemplo, né, de um determinado tipo. E os consumidores precisam apenas saber o endpoint que é fornecido pelo service, tá? Isso é muito importante. Então eu só preciso conhecer o service que está aqui no meio da minha relação, né? Outra coisa é o que? Eu posso fazer com que o meu Replica 7 possa expandir ou reduzir, e mesmo assim eu vou continuar sempre com um único service, como eu falei agora há pouco. Uma outra coisa importante é que o endereço do IP que foi atribuído ao serviço, ele permanece estável durante todo o ciclo de vida dele, tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, a gente vai subir um único serviço, esse serviço vai ser responsável por rotear tudo que for internamente para os meus pods, só que esse cara ele vai ser sempre o mesmo IP, durante toda a existência. Eu posso pegar os meus pods e matar todos eles, recriar todos eles, expandir para 10 instâncias, reduzir para 0 instâncias, o meu service continua sempre o mesmo. Então, o meu service, ele não escala, tá? Ele vai funcionar e vai atender sempre de acordo com a quantidade de pods que eu tiver. Como que ele vai se resolver? Quando houver muitas requisições, ele automaticamente vai fazer o que for preciso, mas eu não vou perder essa questão de sempre ter um único ponto de acesso para todos os pods que eu tiver. Tudo bem? Então, esse é o ponto principal. Ele vai me auxiliar também, então, na descoberta dos pods, né? Na descoberta dos serviços que estão rodando dentro do container. Essa descoberta, ela pode ser feita de duas formas, tá? E é isso que a gente vai entender antes da gente ver isso na prática. Que é o quê? A primeira forma de eu fazer a descoberta é através das variáveis de ambiente. Então, olha só que interessante. Toda vez que eu executo um pod dentro do meu nó, tá? O próprio Kubernetes, né, através do serviço do Kubelet, ele adiciona um conjunto de variáveis, né, de ambiente para cada serviço ativo. Então, eu acabei de criar o meu pod que eu estou implantando agora da minha aplicação Z, tá bom? Todos os serviços que estiverem disponíveis hoje no meu cluster, dentro do meu mesmo namespace, vão ser injetados automaticamente dentro do meu pod, como uma variável de ambiente. E não apenas uma variável de ambiente,
mas ele vai ser fornecido através desse conjunto todo que vocês conseguem ver aqui ao lado esquerdo da imagem, né, do nosso slide. Vocês estão vendo ali. Então, aqui é um exemplo de como isso seria com o Redis, né? Então, ele mostra lá, Redis Master. Então, Redis Master é o nome do meu service, ok? Então, o nome que eu dei para o service. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar service host e vai me falar qual que é o IP. Vai concatenar service port e vai me dizer qual é a porta. Vai me dizer a porta separada, né? Tá vendo esse port, que é o quê? Como que eu acesso? Eu acesso via TCP, na porta, no IPX, na porta Y. E assim também ele consegue me fornecer outras informações. Então, por exemplo, ele concatena aqui porta, número da porta, tipo de conexão e coloca as informações, tá? Então, dessa forma, ele permite que eu consiga, então, localizar a partir do momento que o meu pod é executado, qualquer serviço que esteja disponível. Então, por exemplo, nesse caso, se eu quisesse acessar o meu Redis, eu não precisaria saber quantas instâncias do Redis eu tenho, onde ele está rodando e qual é o IP dele. Eu não teria que colocar isso dentro do meu código, né, da aplicação que eu estou desenvolvendo. Se eu precisasse usar o Redis, o que eu ia ter que fazer? Simplesmente eu ia ter que saber qual é o nome do serviço dele e aí buscar a variável de ambiente que correspondesse à informação que eu quero, tá? Então eu conseguiria acessar isso sem precisar colocar no meu código nenhuma informação de IP ou porta, porque automaticamente, a partir do momento que o pod fosse executado, essas informações já estariam lá dentro. Mas Marcelo, eu tenho 30 serviços, os 30 serviços vão ser injetados no meu pod? Vão, os seus 30 serviços vão ser injetados através das variáveis de ambiente dentro do pod onde você se encontra. Tá? Então essa é a primeira forma. Tudo bem até aqui? Na primeira forma, como a gente consegue fazer o service discovery de um serviço que está rodando dentro do Kubernetes? Beleza. Tá tranquilo? Beleza. Alguém não entendeu? Tem uma pergunta, mas vou deixar para acontecer terminar de explicar. Talvez você responda ela antes. Tá bom, beleza. A segunda forma de fazer isso é o Service Discovery DNS, que é o DNS, tá? O que acontece? Eu posso configurar num cluster de Kubernetes um add-on que permite que eu tenha um serviço de DNS dentro do meu Kubernetes. Hoje, na maioria das distribuições e até mesmo no próprio Minikube, esse serviço ele vem por padrão, tá? Ele pode ser tanto o Kube DNS no modelo mais antigo, ou o Cluster, acho que é Cluster ou Cloud DNS, agora eu esqueci o nome, nos serviços mais novos, tá? E como é que funciona isso? Então, vamos pensar. Eu subi um serviço ali do Redis, tá? E eu dei o nome para esse serviço de MyService, como é o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Por exemplo, se você tiver um serviço chamado MyService. Esse serviço ele vai estar rodando num namespace. Esse namespace pode ser o default ou pode ser um namespace novo, tá? Então, eu posso acessar qualquer serviço se eu utilizar esse conjunto myservice.mynamespace, tá? Então, se a gente usasse o exemplo do Redis, que eu usei agora há pouco, e no caso era Redis Master, né? Redis Master. Então, esse mesmo serviço, ele poderia ser acessível através da palavra Redis Master, .default, se ele estivesse dentro do namespace default, ou, por exemplo, poderia ser Redis Master.develop, por exemplo, se estivesse dentro do namespace develop, tá? Dessa forma, então, eu poderia qualificar e usar, ao invés de buscar a minha variável de ambiente, certo? Eu já poderia, sabendo que o serviço, qual é o nome do serviço, porque quando eu vou buscar a variável de ambiente, eu também preciso saber o nome do serviço. Então, eu poderia qualificar que a conexão vai ser feita direto para meu serviço, meu namespace. O meu namespace eu poderia descobrir pegando uma variável de ambiente para saber onde eu estou, ou se eu já soubesse que eu estou em produção, ou soubesse o namespace de produção,
ou se eu soubesse o namespace do produto, eu já poderia fazer essa junção, tá? O que é interessante? O interessante é que se eu tiver no mesmo namespace onde se encontra o serviço que eu quero acessar, eu só preciso acessar ele pelo nome. Então eu posso dar um ping ou um curl no primeiro nome, tá? Conforme a gente fez na semana passada, direto na porta, tá? E eu consigo então acessar a informação daquele serviço, tá? Se eu tiver em outro namespace, eu posso acessar esse serviço utilizando sempre então o primeiro nome do serviço mais o nome do namespace, tá? Existe uma questão sobre regras de segurança, mas eu ainda não vou entrar aqui porque quando a gente for falar de regras de segurança, eu vou falar que a gente tem como bloquear esse tipo de acesso, tá? Mas vamos considerar que nesse primeiro momento eu posso acessar qualquer coisa, tá bom? Uma outra coisa que eu consigo fazer é que o DNS ele não guarda só o endereço IP, ele também consegue me informar qual que é o número da porta, se eu fizer uma consulta para, por exemplo, para descobrir qual que é o serviço HTTP que está rodando naquele serviço, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo bem no meio do texto que é assim, HTTP, né, tcp.myservice.myns. Então, se eu fizer uma consulta nesse cara, ele vai me trazer, por exemplo, qual que é a porta na qual esse serviço.meu namespace está rodando, tá bom? Então, esse servidor DNS também do Kubernetes é a única maneira da gente acessar os serviços por external name, tá bom? Então, existe toda uma documentação sobre o external name dos pods, né, para a gente poder fazer esse acesso. Beleza? Vamos ver um pouco disso, como isso funciona? A gente vai acessar aquele nosso ambiente, que eu esqueci de pedir para vocês subirem, então vocês podem subir lá, que é lá no Hello Minikube, lembra? Que a gente está usando como exemplo. Vamos fazer um acesso àquele serviço. Eu vou trocar aqui o compartilhamento para a gente ir para lá. Aí tá, fechei a minha janela? Ah, tá aqui. Volta aqui. Problemas técnicos. Espera aí, tem que chamar o pessoal de TI para resolver aqui. Espera aí. Aqui, apresentar agora. Uma janela. Hello Minikube. Beleza. Todo mundo já fez o launch do seu terminal aí? Vocês estão vendo a tela expandida ou não? Sim, está vendo expandido. Beleza. Acho que da primeira semana que eu tentei fazer isso, ele sumia da tela e não aparecia na gravação. E aí, tudo por isso que eu usei ele pequenininho. Vamos lá. Marcelo, você coloca lá os comandos no chat? Vamos pôr no 1. Muito bem, vamos lá então, começar aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tentar simular uma forma da gente entender como que esse serviço funciona, tá bom? Como que a gente faz essa jogadinha com os serviços. Espera aí. Ele some, achei. Beleza. Então vamos lá.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o nosso cluster ele está funcionando, né? Eu só vou colocar então aqui, antes de tudo, um kubectl get nodes, para ver se está tudo ok. Então tá beleza, já subiu e está pronto. É só uma questão de conferência. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu já falei que a gente, por padrão, a gente começa sempre a trabalhar no namespace default, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse comando primeiro, que é o kubectl get namespaces, tá? Esse eu não pedi pro Marcelo colocar aí, mas é só pra gente pegar antes. Ele vai me mostrar os namespaces, né? Então eu tenho o default, o node list, o public, o system e o kubernetes dashboard, tá? Se eu pegar agora e se eu quiser criar um novo namespace, eu vou usar o comando kubectl create ns ou namespace e o nome que eu quero escrever, que é develop, certo? Então, vamos lá. Namespace criado. A gente pode verificar se o namespace criado está correto através aqui, ó, default, develop e tal. Aparece aqui o nosso namespace criado dentro da atividade. O que a gente vai fazer agora? A gente vai definir, tá? Para que tudo que a gente execute no kubectl seja feito dentro do namespace develop, tá? Para que isso? Para eu não precisar ficar passando o parâmetro do namespace, tá bom? Então, porque se tudo que eu executo está executando dentro do default, mas eu quero executar agora dentro do develop. Então, para isso, a gente vai fazer um comando que vai ser o kubectl, tá? Config set context, tá bom? Current, né? Que vai ser o contexto corrente. Porém, eu quero passar um parâmetro que é o namespace develop, ok? Então, o que vai acontecer? Ótimo. A partir de agora, ele trocou, tá? Como que eu tenho certeza que ele trocou? A gente vai dar esse comando também não está ali na lista, mas eu vou dar um kubectl get pods. Desculpa, pode ser o get pods. E a gente vai ver que não tem nada dentro do namespace. E ó, tá vendo aqui? Não foi encontrado recursos no namespace developer. Se eu quiser ver o que tem lá no default, eu vou passar um "-n" e vou fazer dentro do default. Então, kubectl get pods "-n" default vai dizer que no default não tem nada também. Ok? Então, até aí tá tudo certinho, não há problemas. Deixa eu só fazer uma verificação se eu não estou fazendo nada errado. Eu vou tentar pegar os serviços do default. Ah, bom, lá no default tem um serviço rodando. Ok, então tá certinho. Beleza, então quer dizer que agora eu estou fazendo tudo dentro do namespace develop, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai subir um nginx, tá? O Marcelo vai passar aí o comando que a gente vai fazer. A gente vai usar um YAML, tá? Que já está disponível na internet, para poder fazer essa criação. Então a gente vai usar o kubectl apply -f e aí nós vamos passar a linha de comando inteira. Podem dar um enter aí e ele vai estar criando. Durante esse momento que ele vai estar criando, a gente pode verificar o que está acontecendo. Vocês vão usar um comando que é o getPods, que a gente já usou, só que dessa vez eu vou usar ele com os parâmetros diferentes, que é o quê? Que é o getPods -l, e aí eu estou passando uma label, tá vendo aqui, ó? Para que eu possa, durante a minha brincadeira aqui, só selecionar os pods que tenham a label myNginx, ok? Então, no caso, a gente vai ver que ele está criando ainda. Eu vou rodar de novo para ver se ele já criou. Ok, o meu status é running, ok? Está running, beleza? Então, o que isso significa? Significa que a gente subiu uma versão do Nginx que está rodando dois pods que a gente já aprendeu, tá? Só que agora o que eu vou fazer? Eu quero que vocês prestem atenção em uma informação. Então a gente tem um segundo comando que só pega essa informação, que nada mais é do que pegar o grep. Então, olha só, eu vou fazer uma informação para pegar o pod IP do YAML. Olha só. Então, o que a gente tem ali? A gente tem, ó, eu fiz um kubectl get pods pela label do myNginx. Só que eu troquei o formato, tá vendo? O formato de cima é o wide, no qual eu estou vendo tudo como se fosse uma tabela. E esse formato aqui que eu fiz é o formato onde imprime a mesma coisa, só que no formato YAML, ok? Só que eu pedi para separar só o que fosse pod IP.
Então a gente tem lá a mesma informação, 2 IPs, tá vendo? Então cada um dos meus dos meus pods está rodando num IP dentro dessa rede, tá? Mas eles não estão expostos, tá? Então esse é o primeiro ponto, eles não estão expostos. Eu não tenho como acessá-los, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou expor esse serviço primeiro. Então eu vou vir aqui, ó, no kubectl, expose, tá? E vou fazer o quê? Exposição desse deployment. Ok, ele diz que está exposto. Posso puxar essa informação de novo, então eu posso dar um kubectl get pods wide, por exemplo. Beleza, eu estou vendo a informação ali, né? Mas agora o que eu quero ver? Mudou alguma coisa? Não, continua com os mesmos IPs. O que eu vou pegar agora? Agora eu vou pegar o serviço. Então eu posso pegar somente o serviço que tem o nome do mesmo nome do meu deployment. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei na semana passada que se eu não definir o nome do meu service, ele vai pegar o nome do meu deployment. Então, a gente pode ver aqui, ó, que ele está rodando, né? E esse é o meu serviço. Então, qual que é o meu serviço? O nome dele é MyNginx. Ele é do tipo cluster IP, que eu já vou explicar o que é. O IP do cluster, ou seja, o IP aonde ele está rodando, certo? E se ele está jogando para uma porta externa, e qual que é a porta na qual, né, a porta, porteira, portão, qual que é a porta na qual ele está executando esse serviço, ok? Então, ele está executando esse serviço através da porta 80 dentro do meu cluster, ok? A gente poderia ver isso através também do describe, né? Então a gente pode colocar aqui um describe, que é o Kubernetes Server. E aí a gente teria a mesma informação, tá vendo? Então, olha só que interessante. A gente está vendo aqui quais são as informações, né? Então eu tenho aqui, ó, MyNginx, namespace, anotações, o seletor que eu estou usando para fazer a contagem, o tipo, de novo, o IP do serviço, então é o IP pelo qual qualquer outra aplicação deve acessar o meu pod. Por que eu tenho que usar esse IP e não o IP do pod? Porque o IP do pod, ele morre com o pod, certo? E o IP do serviço, ele sempre vai continuar ativo. Qual que é a porta na qual ele está definido e qual que é a porta de target dentro da aplicação e quais são os endpoints que você vai acessar através desse serviço. Então, se eu conectar nesse serviço, ele está direcionando você para o IP final 0680 e para o IP final 0780. É isso que está acontecendo, beleza? Só para a gente aprender o comando, eu poderia conseguir a mesma informação se eu desse um comando kubectl get ep, que eu pegaria os endpoints do meu serviço. Tudo bem? O que a gente vai ver agora de interessante? A gente subiu o nosso serviço, né? O nosso serviço do Nginx. Até aí tudo bem, né? Acho que todo mundo entendeu, a gente subiu, o serviço está rodando e tudo mais. Só que esses pods, eles foram criados antes da existência do service, correto? Porque a gente primeiro fez um comando para criar os pods e depois a gente fez um comando para criar o service. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai precisar do nome do pod, tá bom? Então a gente vai precisar do nome do pod, a gente vai voltar ali. Vamos pegar o nome dos pods. Como é que eu pego o nome dos pods? kubectl get pods, né? Pode escolher qualquer um dos dois nomes que você quiser e você vai executar o próximo comando. Qual que é o próximo comando? É o kubectl, tá? exec, e aí a gente vai colar um dos nomes aqui, eu vou pegar o primeiro, tá bom? Para copiar e colar de informação. Menos, menos, tá? Print env, ok? Pipe, grep, service em maiúsculo, tá? E nós vamos executar. O que ele vai me mostrar? Olha só, ele vai me mostrar que o serviço do Kubernetes foi injetado automaticamente
dentro do meu pod. Tá vendo? As variáveis de ambiente, elas estão lá, né? Você consegue acessá-las corretamente porque você está vendo a informação sendo injetada, porque o serviço do Kubernetes, ele já existia antes da existência dos pods. Tudo bem isso aí? Entender que o serviço, ele tem que existir antes do pod para que o pod tenha a ingestão do serviço dentro dele via variáveis de ambiente. Beleza? Vamos ver se isso é verdade? O que nós vamos fazer? A gente vai pegar os nossos pods, tá? E a gente vai zerar eles. Então a gente vai escalar para 0, ou seja, matar todos os pods existentes. Então eu vou dar um kubectl, scale, deployment, my_nginx, né? E as réplicas setadas para 0. Podemos dar um enter. Beleza, foi escalado. Tá? Então o que aconteceu? Eu não tenho mais nenhum pod. Vamos ver se é verdade? Get pods. Acabou. Não tenho pods. Porém, eu ainda tenho deployment. Eu não apaguei o deployment. Eu simplesmente zerei o número de pods dentro do meu deployment. Ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos de novo subir o número de réplicas para a quantidade de réplicas que tinha. Então a gente vai executar exatamente o mesmo comando, só que agora passando a quantidade de réplicas para 2. Ok? Vamos ver, ele diz que já escalou. Vamos pegar os pods. Beleza, então aqui ó, tá subindo, pronto. Eu tenho os 2 disponíveis, ok? Então, já capturei os pods, eu poderia usar um outro comando, que é o getPods com o mesmo run que a gente estava usando. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo exec, sabe? O mesmo exec que a gente fez, com a única diferença que eu vou trocar o final do meu pod name, tá? E vou escolher qualquer um dos pods que está aqui. Então, vou pegar esse aqui, o primeiro de novo, e vou dar um grep no service. O que mudou? A partir de agora, eu tenho, além do Kubernetes, eu tenho injetado em cada novo pod o endereço do serviço que representa ele mesmo. Estão vendo? Então agora eu conseguiria acessar o my_nginx service pelo IP ou pela porta. Ficou claro isso? Alguém não entendeu o que aconteceu? Eu entendi, mas eu tenho uma dúvida, não sei se é pertinente aqui, cara. E entre serviços, por exemplo, então a ideia é que eu sempre criei todos os serviços que eu vou ter primeiro, para depois criar os meus pods, é isso? Porque se eu quiser que o serviço A enxergue um serviço B, como isso funciona? Perfeito. Se você quiser que o A enxergue o A tem que ser criado depois do B. Ah, perfeito. E se eu quiser que todos enxerguem todos? Aí é só você matar todos os seus pods e recriá-los. Tá bom. Só os pods, né? Você vai fazer um scale 0, igual eu fiz, e subir o scale de novo. Beleza. Então, mas assim, então é importante entender que tem que ter uma ordem de criação para, por exemplo, uma aplicação enxergar um banco. Perfeito, exato. Se a gente for fazer o exemplo do MySQL com o WordPress, eu tenho que primeiro subir o banco para que depois o meu WordPress saiba que ele existe. Pô, legal. Isso mesmo, isso era... Legal. Mais alguém? Alguém não entendeu? Gente, pode ficar à vontade. Vamos saber se vocês pensaram exatamente. Eu tenho uma dúvida, não sei se é ficar nessa situação. Você disse que o serviço, então, ele vai fazer o roteamento de acordo com a carga, certo? Aham. Digamos que tem um exemplo aí, um cenário onde todos os pods estão com sobrecarga. O serviço ele poderia tomar a frente de estar criando novos pods? Não. Ou Não. convertendo, removendo pods Não. de acordo com a demanda? Não. Existe então um outro recurso que a gente vai aprender ainda, que é o horizontal pod scaler, pod auto scaler. Tá? Ele é baseado naquele métrica, sabe aquele serviço de métricas que a gente subiu acho que na primeira semana e na segunda? Desculpa, que a gente fez um exemplo e eu falei, vamos subir as métricas, né? Aquele serviço, ele captura informações do CPU e processador, né?
Então, o que o horizontal pod scaler pode fazer? Você configura ele, é um serviço à parte, ele fica observando todos os pods que você programou e é ele que faz isso, entendeu? O service Tem um outro serviço só para isso. tem um outro objeto dentro do Kubernetes que faz isso. O service, ele não manda, tanto que assim, o service, ele é como se fosse um agregado, tá? Ele não manda, ele não tem controle sobre os pods. Ele simplesmente sabe que ele está espelhando um deployment, tá? O deployment controla o replica set, o replica set controla o pod. O horizontal pod scaler ativa o replica set para reduzir ou diminuir o número de instâncias dentro daquele deployment. Entendeu? Pra ficar claro aqui também, é que assim, a gente tá falando assim, criou os pods, mas na verdade a gente não tá criando pods ali, a gente tá criando um pod e junto com ele um replica set, junto com ele um deployment. Tem toda essa hierarquia de cima pra baixo. Então, Isso. é que assim, fica transparente pra gente falar aqui, mas, por exemplo, quando a gente criou ali só um comando e ele criou dois, quer dizer que dentro daquele arquivo de deployment a gente tá pedindo pra criar duas instâncias daquele meu pod, é isso, certo? Uhum, exatamente. A gente, aqui, é exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Se a gente quiser ver aqui, ó, eu posso fazer até o seguinte. A gente pode pegar o arquivo que a gente executou, só para tirar essa dúvida que o Diogo falou ali, ó. Aqui, ó, eu tinha feito um kubectl apply menos F, né? Eu vou dar aqui um curl, tá? Para poder puxar esse cara, beleza? Ok? E aí vocês podem observar ele, tá vendo aqui? É exatamente isso que o Diego falou. A gente tem um deployment que, na verdade, startou um replica set que startou um pod, tá? O service, ele é uma instância fora que simplesmente se conecta a esse template aqui. Tá? Por isso que daí o HPA, que é o Horizontal Pod Autoscaler, ele vai se conectar no replica set para ser responsável por escalar essa mesma aplicação. Boa. Aí, eu tenho mais uma dúvida aqui. Mas, cara, é que é o seguinte, puta massa, só que assim, e como é que a gente faz pra isso ficar público, né? Porque até agora, pelo que eu entendo, tudo isso está dentro da rede interna do próprio Kubernetes ali, certo? Eu não sei se tem um outro cara que gerencia isso. Isso eu vou explicar, tá nos próximos slides. Segura a ponta aí, segura. A gente só não vai conseguir fazer isso tirando o Node Port, tá? A gente só não consegue fazer isso dentro do Minikube. Tem opções que eu consigo fazer dentro do Minikube e tem opções que eu não consigo fazer dentro do Minikube, tá bom? Mas eu vou explicar. Mais alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Podemos fazer agora, eu peço pra ela entrar, ela não toma no formato. Não? Então, só para a gente ver o outro exemplo. Então, aqui a gente viu o discovery através eu vou falar ingestão, né? Da ingestão das variáveis, né? Da inclusão das variáveis no próprio ambiente, tá? A outra forma da gente ver isso é como? É a gente perceber, lembra que eu falei? É o DNS. O DNS, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse cara aqui, ó, que é ver se existe um serviço de DNS rodando no nosso cluster. Então eu vou puxar aqui no kubesystem, ver se existe um serviço de DNS. Ok? Então eu estou vendo que tem. Olha lá, ó, eu tenho um kubedns que está rodando na porta 53 e tudo mais. O que isso significa? Significa que então todos os pods conseguem enxergar outros pods através do nome, ou do nome mais namespace. Tá bom? Como é que a gente vai fazer para testar isso, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer é subir uma imagem simplesmente que tenha disponível algumas ferramentas para a gente, tá? Que então vai ser o comando aqui que eu vou pôr agora, que é o kubectl run curl image, tá? O que significa tudo isso aí? Então, eu estou fazendo... essa aqui é a forma mais crua de você rodar um pod. Eu vou criar um pod. Esse pod ele vai ser criado a partir de uma imagem que está sendo jogada na linha de comando e ele vai executar desse pod o bash. É isso que eu estou fazendo, certo? Numa única linha de comando. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda a gente a fazer manutenção, mas ele simplesmente é uma imagem que tem algumas ferramentinhas de rede para que a gente possa acessar, tá bom? Então eu vou executar ele.
ele vai me dizer que eu estou usando o generator antigo, ele está falando que a gente vai ter que substituir, não tem problema. E acabou acontecendo, ele mudou o nosso cursor. Vocês estão vendo aqui, ó, root@curl e um número que está ali, ok? Então o que ele fez? Ele criou um pod temporariamente e nos deu acesso ao console dele, tá? Isso aqui é só para testes, tá, gente? Mas por que eu fiz dessa forma? Para a gente perceber que eu estou dentro do que seria qualquer outro pod. Ou seja, aqui dentro eu consigo simular como é que seria a experiência dentro de um pod que está rodando dentro daquele mesmo namespace, tá? Por que é legal isso? Porque, por exemplo, às vezes você vai subir um banco e você fala assim, minha aplicação não está acessando o banco. O que eu posso fazer? Ou eu conecto no pod da aplicação, ou eu subo um pod aqui no mesmo namespace e tento acessar a informação que eu quero acessar, para ver se ela está acessível, seja via IP, seja via nome, seja via porta, tá? Eu consigo fazer os testes. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, eu vou fazer um ping pro meu service. Qual que era o meu service? É o my nginx, não é isso? Será que ele vai achar? Olha só, ele achou. Tá vendo? Tá dando ping ali. Posso dar um Ctrl C. Beleza, ele achou o IP. Bate o IP com o IP que a gente viu ali em cima que estava injetado? Sim. 10.96.88.161 no meu caso. Estão vendo? Então, ele fez. Agora, eu vou perguntar uma outra coisa. Se eu acessar, por exemplo, o Kubernetes, vocês lembram que lá no default tem um Kubernetes? Será que ele consegue acessar? Vamos ver? Não. Ele não conseguiu acessar o Kubernetes. Por que ele não conseguiu acessar o Kubernetes? Porque não está no mesmo namespace. Né? O Kubernetes está no namespace default. Então, olha só, o namespace default não é porque ele é default que todo mundo acessa. Ele, na verdade, só é acessível para quem estiver lá. Então, vamos ver se dá certo? Vou tentar acessar, então, kubernetes.default, ok? Olha só, ele pingou lá o número. Vamos ver, bate com o número que eu tinha aqui em cima, ó, tá na minha primeira linha lá. Bate 10.96.0.1. Ok? Dúvidas? Entenderam como é que funciona o DNS? Alguém não entendeu? E se eu quiser, por exemplo, acessando o serviço lá do MyNGINX, mas se eu quiser saber, por exemplo, a partir dele, para qual código foi direcionado? Não? Só via log? Por exemplo, você tinha. Vamos supor que o cliente com você tinha o crédito. O que você pode fazer é igual a gente fez uma brincadeira na semana passada, que foi o último exercício que eu passei, você colocar essa informação na volta. Então, por exemplo, eu posso fazer uma aplicação que, por exemplo, na minha resposta ela me traga isso. Mas sem isso eu não tenho como saber não. Só no log, acompanhando para saber onde que a informação foi parar. Já calculado, né? O crédito menos o débito. Se ele não tivesse débito, ele não beleza? Bom, legal, né? Tem aqui. Então, gente, essas são as duas formas que eu consigo fazer essa exportação. Diogo, agora eu vou responder a tua pergunta, né? Mas como é que eu faço para acessar de fora? Então, entra o primeiro ponto, que é, deixa eu primeiro sair aqui desse pod. Então, vou dar um exit aqui, o primeiro exit, tá? O que aconteceu? Ele matou esse pod que estava rodando aqui, certo? Deixa eu ver se ele matou mesmo. Vou dar um kubectl get pods. Não, ele está rodando lá, ó. Mas não tem problema, depois a gente mata ele, tá? O que eu quero mostrar? Se eu pegar um kubectl get services, né, SVC, o que eu quero que vocês prestem atenção? O type, tá vendo o type que está aqui, ó, do MyNGINX? Esse type está cluster IP. O cluster IP é o tipo mais simples possível, porque significa não é acessível externo. Ele é acessível somente dentro da rede do Kubernetes, ok? Então, tem como eu acessar esse cara de fora? Não tem. Não tem como,
tá? Ah, mas como que eu poderia fazer esse cara ser acessível de fora? Eu teria algumas opções, tá? Na semana passada, a gente fez isso, certo? No comando que a gente usou na semana passada. Quando a gente criou o service, a gente passou um type e a gente falou qual que era esse type que eu queria. Então, quando criou, ele não criou como cluster IP, ele criou como um outro nome, tá? Então, foi isso que acabou acontecendo. Então, eu vou mostrar lá. Eu vou sair dessa tela, tá? E eu vou voltar para os slides, mas vocês podem continuar aí. Beleza? Parar a apresentação. Vamos lá. Aqui. Beleza. Precisa aprender a fazer essa troca mais rápido. Beleza. Então, o que acontece? Os serviços, como eu acabei de explicar, eles funcionam através do cluster IP, tá? Então, o que é o cluster IP? O cluster IP é nada mais do que esse desenho que a gente está vendo aqui, ó. Desculpa, todo mundo tá vendo o desenho? Tá, né? Ou não? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o cluster IP. Então, esse carinha aqui, ó, ele redireciona todo o tráfego para um proxy. Esse proxy, que tem esse nome, né, esse número que a gente fez, bate no service. E o service bate em cada um dos pods. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é a que a gente chama de Node Port. Na semana passada, a gente fez isso. A gente configurou na Node Port, tá? Então, o que acontece quando você configura na Node Port? O serviço, ele abre uma porta, tá? Porta, porteira, portão. Ele abre uma porta aonde? No nó. Então, na máquina virtual, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o IP da máquina onde ele se encontra, tá? E vai abrir uma porta exatamente naquele lugar. Essa porta, ela vai ser aleatória e ela vai de 30.000 a 32.000 e alguma coisa. Então, ou seja, são 2.000 e não sei quantas portas que ele vai poder fazer. Qual é o problema? O problema é que ele só pode usar uma única porta. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você expor o serviço através do Node Port e você tiver no seu cluster 20 nós, todos os IPs dos seus nós, na porta X, que for direcionada, vai cair no seu pod, no seu service, entendeu? Então, ele vai reservar em todas as máquinas físicas, aquela porta, e através daquela porta você vai chegar direto no seu serviço. Dúvidas? Era na verdade o saldo devedor, né? O devedor sobre o que está em aberto. Cara, eu não consegui entender muito bem essa parte, não. Vamos supor que... Tá bom, vamos lá, vou tentar de novo, né? Então, pensa comigo. A diferença é a seguinte. O nosso cluster, ele é formado por diversas máquinas. Lembra? Nós. Dentro de todos os nós, a gente vai ter pods rodando, ok? Beleza. Quando eu pegar o meu service e falar que o meu service vai ser Node Port, ele vai pegar o IP de todas as máquinas, ok? Todas essas máquinas, cada máquina tem um IP, não tem? Sim. E ele vai travar a porta que ele escolher. Por exemplo, digamos que caiu a porta 3.000, 30.000, vou pegar a primeira. Ele vai pegar a porta 30.000 e vai alocar ela em todas as máquinas e vai fazer um proxy. Então, se eu acessar o IP de qualquer um dos nós na porta 30.000, vai cair no serviço e eu vou acessar o serviço. Ah, beleza. Entendeu? Ele vai passando a abertura de porta para cima, né? Isso vai É acontecer. bem parecido com o de cluster do Windows. Exatamente. Então, o que vai acontecer? É a primeira forma de você acessar externo. Semana passada foi isso que a gente fez, né? A gente criou um serviço e esse serviço ele estava direcionando para o nosso deployment, né? Só que ele exportava uma porta. Não sei se vocês lembram que eu ainda até imprimi assim, eco e a porta, era uma porta alta. Não sei se todos vão lembrar. Era isso que eu estava fazendo. Eu estava fazendo com que aquele serviço pudesse ser acessível fora do Minikube. Ele estava sendo acessado fora do cluster. Entendeu?
Então, se vocês olharem o comando da semana passada, vocês vão ver o parâmetro lá, Node Port. E esse parâmetro, então, fez com que ele exportasse a porta para a VM do Minikube. Show. Mas, obviamente, essa não é a forma que você deve utilizar, né? Essa forma é ruim, né? Essa forma é muito ruim. O slide anterior é o jeito correto, teoricamente, né? Isso. O slide anterior é a forma mais simples e é a forma correta, sim. Porque existem formas mais melhores de você fazer essa exportação, tá bom? Exposição. Mais alguém? Posso pular para a segunda? Pode? Então vamos lá. É o Load Balancer. Então, o que é o Load Balancer? Então, o segundo tipo que eu posso falar, o terceiro, se a gente considerar o cluster IP, é o Load Balancer, ok? O que o Load Balancer vai fazer? Ele vai criar um Load Balancer externo que vai se comunicar com o service e que vai direcionar para os pods. O que é esse Load Balancer externo? Esse Load Balancer externo, não sei se vocês lembram lá, eu falei que existe um componente chamado Cloud Controller. O que o Cloud Controller faz? Pega alguns objetos que o Kubernetes cria e faz um depara para a nuvem onde ele se encontra, tá bom? Então, se eu colocar aqui Load Balancer, ele vai criar um ELB na AWS para cada serviço que eu criar, tá? Qual é o problema disso? Custo. Por quê? Porque o Load Balancer tem custo, né? Ele, além de você estar alocando um Load Balancer da AWS, ou seja, externo ao nosso cluster, para permitir o acesso externo, você está alocando um IP para cada serviço. Ok? Então, esse seria o jeito mais simples de você realmente expor e ainda expor com dentro da nuvem, né? Sem precisar permitir expor o serviço. Então, esse jeito, ele é bonitinho, porém, ele traz um problema de custo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para a nuvem, é óbvio, para ela seria ótimo se todo o serviço a gente exportasse ele via Load Balancer, ok? Por quê? Aqui surgiu uma dúvida, cara. Você falou há um tempo aí que o service, por exemplo, tá vendo aquele quadradinho que tem um service ali dentro? Teoricamente, como que o Load Balancer consegue enxergar o service, entendeu? Porque você falou que ele só é enxergável dentro do próprio Kubernetes, né? Isso, mas aí que tá. O Load Balancer é um objeto Kubernetes que é implementado. Lembra, o Cloud Controller faz isso. Ele pega um objeto interno do Kubernetes e vincula ele a algo da nuvem. Então, existe o Load Balancer objeto dentro do Kubernetes. Só que cada nuvem fala o que implementa, o que ele implementa. Entendeu? Boa. Entendeu? Então é o próprio Kubernetes que está criando um Load Balancer vinculado a ele e dando esse acesso. Tá? Isso é transparente pra gente. Mas aí é uma integração real entre o próprio Kubernetes e a AWS, por exemplo. Exato, exatamente. Tá? Não só a AWS, né? Todas as nuvens. Cada nuvem vai implementar o seu Load Balancer. Beleza? Esse exemplo, esse cara aqui a gente não tem como fazer no Minikube, tá? Esse cara aqui não tem como mesmo. E para eu poderia até demonstrar, mas eu vou deixar para demonstrar na próxima semana, quando a gente for falar da quarta forma da gente fazer isso, que não é via service, tá? Essas três formas que eu falei, que é o cluster IP, o Node Port e o Load Balancer, a gente faz via service, tá? Mas a forma que é a mais recomendada é a forma que a gente vai aprender na semana que vem, que é o Ingress, tá? E o Ingress eu vou deixar para falar semana que vem porque ele tem muito mais conteúdo, né? Ele é bem mais complexo para a gente entender um pouquinho, mas ele é hoje a melhor forma de fazer isso, tá? Só para resumir, o que o Ingress faz? O Ingress permite que eu exporte um único IP, um único Load Balancer e que eu consiga redirecionar para vários services dentro da minha aplicação. A outra diferença do Ingress que a gente vai perceber é que o Ingress consegue escalar o Load Balancer. Tá bom? E quando ele escala, ele replica todos os pods ali de baixo? Não. Ele escala o Balancer, tá? Certo? Ou seja, se você tem um Ingress que é baseado no Nginx, tá? Ele vai escalar quantos Nginx forem necessários para suportar a corrente de requisições.
Ah, tá. Tá bom? Estamos falando de requisições. Beleza? Gente, era isso por hoje. Dúvidas? Porque esperar que as pessoas informem Perguntas? esse tipo de coisa não é uma Vamos fazer. Vamos subir uma introdução. Logo. Tá na mão do Thiago aí. Não, tá na mão do Marcelo aí. O Marcelo já tá com isso na mão para fazer, tá bom? Beleza. Dúvidas? E a gente fazer a pesquisa também. Pesquisa mais relacionada Não? ao crédito mesmo, que era Legal, galera. Obrigado por hoje. Qualquer dúvida, tamo aí. Boa. Valeu, gente. Falou. Beleza. A gente vai fazer de tecnologia a partir desse link mesmo ou vamos pegar outro? Vamos pegar o link da tecnologia, beleza? Legal, boa. Falou.